Paz do Senhor Jesus a todos vocês, e hoje o nosso videozinho nós vamos refletir um pouquinho aí sobre obediência a Deus. Será que você é um filho obediente, uma filha obediente? Essa semana eu tenho refletido sobre isso, o Senhor tem me feito pensar. Não é de hoje, o Senhor fala de vez em quando ali de obediência, mas nessa semana em específico o Senhor me deu uma missão. Na verdade, hoje é terça-feira, o Senhor tinha me dado essa missão lá na quinta-feira passada. E aí ai Senhor, tá corrido, as coisas estão acontecendo, acabei esquecendo essa missão. Falei, não, depois eu vou. Quando foi? No domingo, à noite, eu já estava mais descansada, o Senhor novamente ali, ó, faz isso, faz isso, faz isso. E aí eu me preparei, falei, não, eu vou na segunda. Porém, eu fui uma filha não tão obediente, porque obediência parcial, de alguma forma, é uma desobediência. Talvez poderia ser tarde demais. Você aí que é pai, que é mãe, ou que já observou essa dinâmica familiar, já prestou atenção quando você pede alguma coisa para o seu filho, né? Principalmente nós, mães, eles falam assim, ai fulano, vai lá lavar a louça. Você quer que aquela louça seja lavada naquele momento. Por quê? Porque é um momento que precisa ser feito. Aí seu filho fica assim, ah, tá bom mãe, daqui a pouquinho eu vou lá lavar a louça. E passa daqui a pouquinho, e aí passa o dia, e passa a noite, e qual é a nossa reação? A gente fica o quê? Bravo, ou a gente grita e fala, levanta daí logo, vai tomar seu celular e vai lavar a louça. Ou você acaba fazendo no lugar do seu filho. E como Deus nos trata como família, né? Ele é pai, nós somos filhos. Eu acredito que muitas vezes a gente faz isso com o coração de Deus. A gente deixa ele um pouco irritado, porque ele pede uma ação. Ele sabe que nós somos capazes de fazer aquela ação e por isso ele nos delegou. Ele poderia muito bem pegar e ir lá fazer, mandar outra pessoa fazer. Porém, ele falou, não, filho, eu preciso que você faça para que você aprenda, para que você também seja edificado. E eu vivi isso nesta semana. O Senhor me deu uma missão, hoje é terça-feira, o Senhor me deu uma missão na quinta-feira passada. Eu falei, ouvi ali a missão, até pensei, só que eu estava cansada, fui dormir na quinta noite, na sexta fui trabalhar, que eu deveria executar na sexta-feira, né, porque estava ali dentro da rotina de trabalho, esqueci de fazer e vida passou, correria. Final de semana o Senhor novamente ali alertou, né? E aí no domingo eu preparei tudo, realizei a missão na segunda-feira. Porém, poderia ser tarde demais para ter realizado, né? Claro que o Senhor conhece o meu coração, mas ele falou, filha, você fez uma obediência parcial e não a obediência total. E eu não quero que você obedeça parcialmente. Quando eu falar, ainda que você tenha outras atividades, eu sei que aquela atividade é importante. Então, execute-a no momento em que eu falar. Se eu falar que tem prazo, ok, você faz com o prazo. Porém, se eu falar, faça, apenas faça como um filho obediente. Porque obediência parcial é desobediência. E, gente, muitas vezes são situações de vida ou morte. Claro que o Espírito Santo ele incomoda, né, de uma forma diferente se tiver que ser. Mas quantas vezes eu deixei de fazer algo que era assim, aquele incômodo, porque não faz sentido às vezes as coisas de Deus. Às vezes as coisas de Deus vão questionar a sua lógica, a sua razão. E aí você vai ficar assim, será que é Deus? Será, né? Porém, assim, primeiro, Deus não vai contra a palavra dele. Deus não faz nada que venha prejudicar. Então, esses já são os filtros básicos aí, para você saber se é Deus ou se não é Deus. E outra, a nossa bondade não é tão maravilhosa assim quanto a de Deus. Quando Deus pede algo assim, que sai muito fora de você, mas que é uma bondade extrema que você não faria, pode ter certeza, é o próprio Deus falando com você. Então, obedeça. E aí eu trago aqui, né, as coisas que eu aprendo, eu venho trazer aqui para vocês, porque eu creio que eu não sou a única filha, né, que às vezes faz isso. Então, um irmão ajuda outro irmão, não tem aquela questão do irmão mais velho, que ajuda o irmão mais novo, ou aquele que já tem uma experiência ajuda o outro, porque nenhum filho é igual, né, e as experiências não são iguais. Então, às vezes, aquele que aprende antes, né, é o sábio, né, não vai aprender com as próprias experiências.
realizei, né, o que o Senhor queria que eu fizesse. É uma bênção, eu creio que foi o Senhor, né, o mover tudo ali. Claro que eu vou com aquela coisa, meu Deus, porque às vezes Deus pede umas coisas que pra gente não faz sentido, mas ao final edifica o reino de Deus, e só Deus conhece corações e realidades, né? Então que a gente venha ser obediente, né? Deus tem falado isso comigo, e que eu seja, né, essa filha obediente, que você seja esse filho, essa filha obediente, que alegra o coração do pai, né? Que o pai olha e fala assim, nossa, minha filha, porque quem é pai, quem é mãe, sabe? A gente já abençoa os filhos pela graça, né? Tem dia que eu falo para as minhas filhas assim, ó, esse aqui que eu tô te dando, esse presente, esse mimo, né, esse passeio, você tá recebendo pela graça, tá? Pelo amor de Jesus que pagou o preço por nós, porque não tá merecendo não. Mas tem vezes que eu dou com uma alegria que elas nem me pediram nada. Por quê? Porque elas são tão boas em alguns momentos, elas fazem coisas que vão tão para além, que às vezes eu nem pedi, ou eu pedi, elas obedeceram de imediato, e isso alegra o meu coração. E aí eu venho com recompensas extras para a vida delas. E assim é o nosso Pai, né? Ele se alegra. E qual o pai que não vai se alegrar de abençoar um filho obediente, né? Esse filho terá tudo. E não é sobre barganha, sobre receber coisas do pai. É porque o pai ama, né? Então que a gente venha ser esse filho obediente, não apenas pensando nas bênçãos, porque muitas vezes nós vamos passar por provas, mas passar por provas protegidas por Deus é muito maravilhoso, porque você vê a presença, é a paz que excede todo entendimento. Então que a gente venha viver essa paz que excede todo entendimento, que a gente venha ser filhos obedientes, para agradar o coração do Pai, para que o Pai olhe para nós e fala, olá, meu filho, você tá vendo como é um filho lindo, maravilhoso, obediente? Esse filho eu posso confiar qualquer missão para ele, que eu sei que ele vai executar, né? Que o nosso coração venha ser esse coração de filho que ama o Pai, né? Que faz a vontade do Pai. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você, e que a sua semana seja muito abençoada, que você aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer os comandos do Senhor, porque todos os comandos do Senhor levam vida, e vida com abundância. Os comandos do Senhor, eles trazem libertação. E o Senhor não veio apenas para mim, não veio apenas para você, mas ele veio para salvar um mundo perdido e caído. Existem muitas pessoas que precisam do seu abraço. Então, quando Deus der aquela vozinha e fala assim, vai lá, abraça aquela pessoa, abraça, dá uma palavra de vitória. Quando Deus falar assim, olha, ora por aquela pessoa, ore, porque o Espírito Santo já está agindo. Então seja esse filho obediente, porque você vai colher para o Pai, e o Pai vai também dividir um pouco desse fruto com você. Porque quando a gente obedece, eu falo que eu saio muito mais recompensada do que eu imaginava, né? Porque Deus, ele sabe o que ele faz, e às vezes a gente também precisa daquela ação para que a gente cresça e não venha ser um filho adolescente maturo, mas venhamos ser maduros no Senhor, sabendo o que temos que fazer, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.